Olá Brasília, olá Brasil, olá falantes de português. Eu sou a Mari e este é o Mais Um Rolê, um podcast de artistas independentes de Brasília. E eu não sei se ficaremos só em Brasília também, o futuro dirá. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o baterista, produtor, educador musical. Ele é uma pessoa múltipla, Thiago Chaves. E aí, Thiago, tudo bem com você? Tô bem, e aí? E aí? Um prazer estar aqui com você. Obrigado muito pelo convite, agradeço muito pelo convite. E tamo aí na luta. Manda, tamo aí pra responder tudo. Tamo aí na luta. Bom, primeiramente eu queria que você se apresentasse pra galera nos seus termos, né? Então, se você tivesse em uma sala de aula com seus alunos num primeiro dia de aula, como que você se apresentaria pra eles? E aí, galera? Então, Thiago Chaves, tenho 38, 3.8 aí. Eu sou músico profissional há 20 anos, mais ou menos, e tenho um projeto educacional desenvolvido há pouco tempo, um projeto independente, né, particular aí de bateria. Mas antes, eu passei muito tempo, 16 anos dando aula ao todo, em instituições privadas, públicas, ensino regular, ensino de conservatório, enfim, passei por algumas coisas aí da parte educacional. Na parte de música, na parte artística da coisa, acompanhei muitos artistas profissionais, autorais, cover também. Enfim, a gente faz isso até hoje, só que com menos intensidade por conta do estúdio, não é por conta da pandemia particularmente. Isso afetou aqui indiretamente, sim, mas até antes eu já não estava tanto assim na estrada, só com alguns projetos bem pontuais, porque não tem como conciliar as duas coisas com o estúdio, né? Sim, conciliar a estrada com o estúdio. Estou tentando finalizar meu curso de licenciatura em música e também sou produtor musical. E o produtor musical, ele trabalha não só a parte de arranjos, né, do artista, como também, hoje em dia, ele acumula as funções de técnica de áudio, engenharia de áudio, ou seja, ele cria junto com o artista as melodias e harmonias, enfim, e depois ele joga para o computador e edita tudo. Ou ele pega as informações, trabalha com o artista e facilita a comunicação para quem for fazer esse trabalho. O produtor é a ponte entre o artista e o engenheiro de áudio. E pega na mão do artista e ajuda e faz o que tem que fazer ali e tal. Certo? Então, é isso. Quando eu te convidei, né, para participar do podcast, você me disse que você não é artista, né? Eu fiquei curiosa, eu queria saber por que você não se entende como artista. Eu acho que o artista mesmo, é igual quando eu falo assim com alguém que vive de música, assim, vive da música. Existe o cara que é o hobbyista, né, que vai ali de vez em quando, sai do trabalho dele, deixa o terno ali no sofá, vem aqui pro estúdio e vai ensaiar com a banda dele. Ele toca como um profissional, ele faz tudo, ele até dedica dinheiro, tempo, até toca em casas de show e tudo mais, mas ele não vive disso exclusivamente. Só uma analogia, um exemplo, né? Assim, e na parte artística da coisa, eu ajudo o artista. Meu serviço é dar toda a estrutura que um artista precisa. E eu não sou um artista diretamente, ou seja, eu não estou na linha de frente, eu não subo no palco e apresento a minha composição. Eu sou o cara dos bastidores. Então, por isso eu não me considero como um artista propriamente dito, né? Eu faço parte da arte, né? De uma das formas técnicas e, enfim. O áudio é fundamental para que a arte seja conhecida, né? E divulgada e tal. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desses bastidores aí. É assim que eu leio, né? É assim que eu acho. Por isso que eu falei que eu não sou diretamente um artista. É legal ouvir uma visão assim, né? Eu sou mais do time de que, professor de música e produtor são sim artistas, eles precisam ser artistas para transmitir arte também. Só que é legal que a sua fala coloca algumas coisas em perspectiva, não é tão simples desse jeito utópico, né? Eu acho legal comentar que você divide seu tempo em áreas diferentes, né? Do grande guarda-chuva, que é o termo músico. Você acha que é possível ser uma coisa só, Thiago? Ou você sente que é inevitável trabalhar com mais de uma área?
O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que o tempo vem mostrando coisas pra gente, né? Então, eu acho que isso acontece com todas as profissões. Ah, tem gente que, enfim, consegue, de alguma forma, se manter fazendo uma coisa só. Mas eu acho que o tempo mostrou que você precisa ter outras competências, né? E eu não acho isso ruim, eu não acho que é algo errado, não, porque antigamente o negócio era mais legal e mais bonito. Um exemplo, a tecnologia, né? Ela passou a ser mais acessível. Hoje você consegue gravar um disco em casa, num quarto, apenas com um computador, um fone de ouvido e uma DAW, né? Um programa de edição de áudio, você já consegue fazer. Antigamente isso era impossível. Com isso, trouxe outras competências que o artista tem que ter. Então, eu acho que, num certo ponto, chega a ser inevitável você se concentrar somente em uma coisa. Você tem que ser empreendedor, você tem que ser artista, mas você tem que empreender a sua arte. Empreender a sua arte passa por outras competências que, inclusive, é até saudável que você deixe um pouquinho a sua arte de lado, entende? Sai um pouquinho da bolha ali exclusiva sua e abra a mente para essa estrutura, né? Que nada mais é do que em prol da sua arte, sacou? Então, por conta dessas novas competências, da mudança do mercado, eu acredito que fica muito difícil, isso tem um lado bom e um lado ruim, de você fazer uma coisa só e ser uma coisa só, entendeu? Você enfrenta dificuldades em ser essa pessoa plural que trabalha com diferentes braços da ramificação da música? No começo, sim. No começo, sim, porque eu não sabia. Na verdade, eu entrei nessa multifunções para poder viver, para poder sobreviver, né? Sobreviver não, para poder viver. Então, cara, se tem uma coisa, se tem o que tem na minha mão? Tem um estúdio. O que eu posso fazer com ele? Eu posso dar aula, eu posso produzir música, eu posso gravar, eu posso alugar sala para ensaio, eu posso fazer aluguel de sonorização, eu posso fazer sonoplastia em alguma coisa. Então, eu não podia ficar parado, até porque eu tenho um negócio que ele tem muitos serviços para fazer. E eu me coloquei, eu falei, não, então eu vou fazer, tudo que é possível fazer, eu vou fazer. Só que no começo, por falta de foco, eu não fazia nada bem. Eu fazia mais ou menos, não que eu seja o mestre em tudo hoje, não é isso. Eu estou falando que com o tempo, com as horas de voo, com a experiência, os anos passando, você vai organizando mais as coisas na cabeça, né? Então você, inclusive, já deixa de fazer algumas coisas porque você sabe que dali não vai sair nada. Existem pessoas que fazem bem melhor que você, então é bom você assumir em concentrar energia naquilo que você é bom. Entende? E aí hoje eu acredito que eu tenho uma forma de trabalho mais saudável. Então eu resumo o meu trabalho hoje em, deixa eu ver aqui, 3 pontas. Meu projeto educacional, que está comigo desde o início. Eu dou aula há muitos anos e não é por necessidade, mas sim por... Eu nem digo vocação, mas é por querer mesmo. Eu gosto de dar aula, eu gosto de transmitir conhecimento. Eu tenho orgulho, assim, Cara, você quando ensina alguém, você vai fazer parte da memória daquela pessoa pela vida inteira. Isso é muito grande para mim, sacou? Muito grande. É um legado, né, que você deixa. Então, é uma oportunidade, é um privilégio muito grande você conseguir dar aula de música para a pessoa. E música é uma coisa que marca. É igual perfume e gosto. Te transmite lembrança, te transmite... Cara, e eu zelo para que isso seja uma coisa boa, ou seja... a pessoa vai ter coisas boas sobre música, sobre bateria na vida dela, por mais que ela não queira ser musicista profissional, enfim. Então, desde o começo foi esse projeto, né, educacional. A segunda ponta é a parte de técnica de áudio, né, engenharia de áudio, que é mixagem, edição, gravação, masterização, etc. A parte técnica da coisa. E a ponta que eu me envolvo mais na arte da pessoa, que é a produção, né? A gente cria juntos, a gente arranja juntos. Então, eu estou bem mais próximo da arte, da parte emocional da coisa, da parte criativa da coisa. Então, são essas 3 pontas
que eu resumo e que eu tô mais à vontade para trabalhar. Não estou dizendo que está mais fácil, porque continua te demandando muito tempo, muito trabalho. Mas, cara, isso é minimizado quando você faz algo que flui de dentro de você, naturalmente, né? Você não está fazendo algo porque você está cumprindo regimento interno, sacou? Então, o negócio é mais suave, flui com naturalidade. Você vem trabalhar num feriado, ou eu saio daqui tarde da noite, chega cedo, mas você nem vê e nem sente, sacou? Isso é muito bom. Bom, conta pra mim a história do seu estúdio, né? O Nash. Quando que foi o momento em que você decidiu juntar esforços e investir nessa grande empreitada que é ter um estúdio aqui em Brasília? Mari, o estúdio é uma empreitada em qualquer lugar do mundo, velho, porque é uma coisa de louco, assim. Quer dizer, depende da maneira como você quer tocar o negócio. Mas basicamente assim, eu e meu irmão, a gente sempre teve esse sonho de ter um estúdio e a gente, pela segunda tentativa, só que conseguiu. A gente tentou comprar o ponto aqui e aí a gente não conseguiu porque teve uma pessoa que ofereceu, deu uma oferta melhor. Na época, a gente tinha um carro em casa, a gente tinha que vender esse carro para poder fazer, ou seja, seria mais complicado. Então, não era o momento. De fato, não era o momento. A gente ficou chateado na hora, mas anos depois a gente entendeu que naquela época, se a gente tivesse aberto, a gente teria quebrado. Na segunda tentativa, a gente conseguiu de fato, mas cada um já estava mais estruturado, né? Eu sempre com os meus alunos, sempre dando aula em umas 5 escolas ao mesmo tempo. Meu irmão não é músico, mas ele é entusiasta da área, né? E, enfim, a gente toca junto, a gente compõe junto, enfim. E aí a gente juntou e conseguiu comprar o ponto. E aí surgiu o Nash Music Studio, que a influência é de Nashville, né? Que é a capital mundial aí dos estúdios, que fica nos Estados Unidos. E, cara, de lá para cá são 5 anos em que eu comecei sem saber nada, zero. Eu não sabia o que era cabeamento, para você ter uma ideia. Mas você não sempre foi músico? Você não sempre tocou? Sim, sempre toquei, mas eu nunca me interessei a fundo sobre essa parte técnica de palco e de estúdio. E que, de repente, caiu no meu peito, assim, caraca, porque assim, automaticamente eu ia estruturar essa sala para dar as minhas aulas. Eu ia parar de dar aula em escola particular, aula para os outros e dar aula só para mim. Então, isso já ia acontecer. Só que quando eu acordei, eu falei, caraca, velho, a galera tá me procurando aqui para gravar disco. Você tá com o estúdio, né? Então, eu quero gravar, eu tenho umas músicas gravadas aqui. Aí eu pensei, mas o que eu faço? Eu falo que, a gente é um estúdio, mas a gente não faz o que o estúdio faz. Aí eu pensei, não, velho, vamos lá. Não, sim, gravo sim, manda aí. E eu comecei a aprender as paradas na hora, assim, sacou? Buscando ajuda, desesperada, assim. Eu nunca fui um cara de computador, nunca curti essas paradas, assim, de ficar preso, né? Lance de programação. Não que tenha a ver, não tem nada a ver. Eu tô falando assim, que pelo menos amigos meus que curtia mais esse lance de ficar o dia inteiro jogando videogame lá, e depois o negócio foi evoluindo, né, de softwares e tudo mais, a galera curtia e não teve muita dificuldade, né, dos amigos que eu conheço que passaram a trabalhar com edição de áudio e tal. Cara, eu, na minha infância, adolescência, eu gastava toda a energia possível jogando bola na rua. Então, computador, videogame, eu passei longe disso aí, sacou? Então, mas aí eu me vi obrigado e aí foi. Tá indo até hoje. A gente estuda diariamente para conseguir uma qualidade de áudio boa. Não é fácil, muitas coisas no caminho, mas é isso. Eu acho que quando você começa a... É como eu falei no começo, né? Você passa a organizar as suas ideias, você gasta energia do jeito certo. Uma coisa muito interessante que aconteceu no começo foi, nosso primeiro projeto foi juntar com uma produtora de filmes e fazer um festival de banda virtual chamado Uma Banda na Cidade. Então, o que era? A gente soltou, a banda mandava a música deles e a gente com uma banca avaliava quem entrava e 10 pessoas eram selecionadas
E no YouTube, a gente passou tipo assim, a música mais votada ganhava um EP e um clipe, sacou? Que essa produtora ia fazer o clipe e a gente ia fazer o EP. E foi como tudo começou. Assim, foi o primeiro projeto, eu acho que no primeiro ano de vida. A gente já se meteu nessa sem saber nada, absolutamente nada. Tem até hoje aí no YouTube, tá lá. A gente não tirou. E não ficou ruim, assim. Por incrível que pareça, as gravações, as paradas não ficaram tão ruins. Dá pra você perceber e tal. Lá. Dá pra você entender o que o cantor canta. Enfim, cara, muitas histórias, muito aprendizado. É isso. Respondi a pergunta ou viajei? Não, foi muito. Respondeu bastante. Eu me identifico com uma coisa que você falou agora, que é não sabia nada, mas fui mesmo assim. Recentemente eu tô recebendo umas propostas assim de trabalho que eu, meu Deus, será que eu sei fazer isso? Mas eu tô correndo atrás e tô vendo que eu tô aprendendo aqui a fazer um negócio e tá saindo, né? Então, realmente fica de inspiração uma coisa assim de meter as caras e se descobrir em outros lugares e aprender no meio do processo também. Achei interessante isso. Exatamente. Como que tem sido produzir a galera nestes tempos atuais de pandemia, né? Como que a rotina e a organização do estúdio foram afetados? Bem, a gente indiretamente é afetado de que maneira? Se um artista não tem show para fazer, ele não vai ensaiar, ele não vai produzir, ele não vai trabalhar os áudios da banda dele, enfim. Porque ele não tem grana para fazer isso, sacou? Os projetos estão parados, alguns projetos até com fundo de FAC, né, fundo da secretaria, isso, aquilo, estão parados porque não tem como você tocar alguns projetos. Então, nesse ponto, eu fui afetado, no lance mais aquela questão de preparação da banda, do ensaio, sacou? A rotina do estúdio foi afetada nisso. Por quê? A gente tinha uma média de uma banda por dia ensaiando, produzindo alguma coisa aqui dentro, sacou? Uma banda por dia. E com a pandemia, já tem um ano, tem quase um ano e meio, né? Também não vou correr demais, não vou acelerar mais do que o tempo já é acelerado. Tem um ano, um pouco mais de um ano, né? Porque a gente começou o quê? Em março, né? Março para abril do ano passado, então vai completar um ano agora. Isso, que o estúdio não tem nenhuma banda por dia, assim, tipo, nada. De ensaio. De produção de banda também não tem. Mas o que continuou a acontecer foi a questão online, porque antes da pandemia, esse lance de produzir online, você grava aqui, manda para um cara mixar em São Paulo, ou você recebe gravações de São Paulo e vice-versa, enfim, continuou. Então, continuei produzindo podcast de uma galera de São Paulo lá, né, que eu faço a edição de podcast, a produção também. Recebi demandas de gravação de batera, e de produção de disco. Atualmente, eu estou produzindo 2 EPs ao mesmo tempo. Isso é coisa de louco? É coisa de louco. Mas eu só sei que, do nada, eu me vi assim. Encontrei, eita, ferro, 2 de uma vez, como é que eu vou fazer? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Então, deixa eu ver o quê. E as aulas, né? As aulas nunca pararam. Assim, alguns alunos só migraram do presencial para o online, sacou? E aí, dessa forma que a dinâmica do estúdio tem acontecido, sacou? Assim, por isso que eu digo assim, a gente foi afetado indiretamente, o baque não foi tão grande, mas foi grande. Eu só consegui manter, no primeiro ano, porque a galera da imobiliária que eu pago aluguel, né, reduziu aqui, consegui negociar, reduziram o valor do aluguel. Então, é o que eu estou te falando, tem coisas que são competências que você tem que ter para desenrolar, para fazer a roda girar, porque se você não tiver essas paradas, esse lance administrativo da coisa, realmente não vai dar. Fica em casa mesmo. Fica em casa, não estou falando do fica em casa... Eita, ferro, entrei numa seara aqui, mas sem querer. Eu não estou falando que é para pessoa que não tem competência, fique em casa, eu estou menosprezando a proteção, né? Que realmente tem que ficar em casa. Quem pode, fica em casa.
É porque a frase fica em casa, ela remete tanta coisa, né? Essa frase não é só essa frase, na verdade. Tem um peso muito político nela também. Exato. E acabou que eu falei despretensiosamente. Quem tá ouvindo aí, olha aí, eu não sou o cara de que, sacou? A minha visão não é você fica em casa porque você tem dinheiro, o Brasil vai quebrar. Não, eu tento pesar os dois lados. Eu sofro nas duas pontas, né? Não é só em uma. Então, eu tento manter o equilíbrio nisso aí. Pronto, não era nem para entrar nesse assunto. O que eu queria dizer era, se você não tiver competência, se ligar na parada, você vai ficar em casa, o pau vai quebrar e realmente você vai ter que dar uma pausa aí. Esperar e arranjar fundo de algum lugar. Então, foi essa maneira que eu consegui desenrolar as coisas aqui na pandemia. Eu acho que deu para entender a ideia que você quis passar. Acha que deu para entender? Saber... eu acho que eu entendi. Acho que as pessoas vão entender também. Tá bom. Eu queria saber como que você se sente sobre Brasília, né? Você vê pontos positivos e negativos nas características culturais da cena daqui? Positivos e negativos? Tem sim. Mas, cara, eu não tenho como falar com... Você já trabalhou fora? Fora o quê? Fora de música? Fora de Brasília. Fora de Brasília? Não. Trabalhar. Sim, já trabalhei, mas não nessa parte, sempre na parte educacional. Então, eu comecei a dar aula em Espírito Santo, lá em Vila Velha. Isso quando eu tinha 18 anos, 17 anos. Comecei a dar aula. Então, eu dava aula em igrejas, né? Eu me formei numa igreja, né? Eu aprendi a tocar na igreja, toco até hoje. Mas era isso. O meu contato não era com a cena cultural da cidade. Eu nem sabia o que se passava. A única coisa que eu fazia era tocar naquele nicho ali, naquela galera, e dar aula naquele meio, sacou? A trabalhar e estar mais próximo da parte cultural, da cena cultural, enfim, e fazer, e de uma certa forma, fazer isso girar diretamente, foi aqui em Brasília mesmo, e com o nascimento do estúdio, né? Isso aí já tem 5 anos. O que eu acho? Pontos positivos. Eu vou tentar aqui ser, o que eu posso dizer? Ser sensato, sei lá. Pontos positivos. Na cena de Brasília, existem possibilidades de você ter um projeto, divulgar esse projeto e viver dele. Ponto negativo, não tem espaço para todo mundo. Ponto positivo disso, acaba mostrando para o músico que ele, como eu já tinha falado, tem que ter outras competências e não só preso na bolha criativa dele, sacou? Para ele conseguir divulgar, manter, sustentar a arte dele, ele precisa de outras competências. E aí ele precisa arrumar o teu áudio, arrumar a tua composição, estruturar bem a tua banda, ter uma pegada profissional da coisa, como se estivesse, de fato, montando uma loja de sapato, uma loja de carro, uma loja de tênis, uma loja de um restaurante e tal. É a mesma coisa. Na hora que você vai montar a equipe, na hora que você vai fazer a contabilidade, na hora que você vai entender que você precisa de resultados e tudo mais. Ah, mas isso aí é muito ruim para a arte, antigamente não era assim. Cara, não era assim. E hoje também não tem como você fazer somente isso. Aí a gente volta naquele assunto, na pergunta que você fez. Outra coisa da cena. Não dá para todo mundo. Deixa eu ver mais o quê. A pergunta era isso, né? Basicamente era isso. O que eu achava da cena cultural de Brasília, né? Assim, pontos positivos e pontos negativos, não era isso? Uhum, era isso Sim. mesmo. Um ponto muito positivo, até porque é o lugar que eu conheço, né? Tem muita gente boa, tem muito projeto bom em todo lugar. De Braslândia até... Vai lá, de Formosa, que não é nem aqui, mas Formosa até a outra ponta, Lusiânia. Se você quebrar ali para a direita, você passa lá no Santo Antônio Descoberto né? Ceilândia. Na outro canto, você vai até o Lago Norte. Cara, tem muito projeto, tem muita coisa boa, tem muita coisa para fazer. Mas aí São Paulo, que é o centro, Rio de Janeiro, que é o centro. Cara, enfim, isso não significa que aqui não tenha bons artistas. Assim, eu acho que a diferença é só a possibilidade que esse artista tem. Se você for pensar, por outro lado,
como a parte de mídia, digamos assim, que tem São Paulo e possibilidades, você vira a esquina, você encontra um produtor que você só assiste no YouTube aqui, né? Você vira a esquina, você encontra com um, você vai no shopping, encontra com outro, esse acesso muito mais rápido, né? Isso para mim não quer dizer nada. O que vai fazer o negócio fluir mesmo, assim, ter resultado, é a sua postura, a sua atitude, é a maneira como você trabalha. E outra, hoje em dia você pode também muito bem estruturar o seu negócio, ou seja, a sua arte, a sua banda, a sua composição, isso, aquilo, e trabalhar daqui com o pessoal de lá, né? Basicamente é isso, cara. Não tem, né? Não tem muita coisa. Mas, assim, é uma cena muito rica, é muita coisa que acontece. Eu conheci recentemente a galera do No Setor, já ouviu falar, lógico, né? E aí me abriu mais ainda, porque através deles eu conheci uma porrada de outra galera, sacou? E é isso. Na verdade, o produtor, né? Ele tem essa missão de desbravar muitos lugares e muitas coisas, né? E tem que fuçar tudo. Então, cada dia que passa eu encontro uma galera nova, um jeito novo, um jeito diferente, isso, aquilo. Cara, é para ficar doido. Não tem como ficar quieto como nessa parte de produção. Então, eu acho uma coisa... E assim, pode ter alguém que não concorde comigo, mas eu acho que o lance de terem estruturado um festival tão grande aqui, né, que é o Coma, de uma forma ou de outra, tá? Isso trouxe para Brasília aqui um negócio muito legal, que é o acesso da galera com essa forma de trabalho aqui, sem a pessoa precisar viajar. Em todas as edições, teve 3 até agora, eu acho. Mas nas 2 primeiras, não, nas 2 últimas, na verdade. Foram 3, não foram? Você lembra bem ou não? Foram 3. 3. Nas 2 últimas, eu tive projeto para apresentar lá, sacou? Eu tive banda minha que eu produzi e coloquei lá. Então, isso é muito legal, cara. A gente não precisou raspar o cofre para vamos lá para São Paulo, porque tem um festival e vai ter gente lá, sacou? Então, assim, de um jeito ou de outro, o negócio está movimentando, né? Infelizmente veio essa pandemia que deu meio que um soco no estômago. Mas é isso, eu acredito que só tende a crescer, só tende a melhorar. Lógico, eu tenho uma visão otimista das coisas. É importante ainda ter uma fagulha de otimismo, né? Eu queria te perguntar o que te motivou a começar a produzir material para a internet também, criação de conteúdo voltado para estudos de bateria, treinos, exercícios. Mari, meu projeto educacional online, ele já estava engavetado há uns 2 anos antes da pandemia. E eu não fazia por conta de tempo. Com a pandemia, eu não tinha muito o que fazer, entre aspas, né? Eu continuei dando as aulas, mas eu tinha um espaço vago no estúdio, né? Como eu te falei, a parte de ensaio de banda praticamente zerou. E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar e vou tocar aquele projeto educacional. E aí foi onde tudo começou. Mas aí eu me deparei eu preciso aprender a gravar, eu preciso aprender sobre câmera, preciso aprender sobre take, preciso aprender sobre iluminação, preciso aprender sobre cenário, preciso aprender sobre edição de vídeo. Puta que pariu, velho. Eu quase desisti. Falei, não, vou ficar aqui esperando o tempo passar aqui, ou senão eu vou passar para outro. Só que aí eu falei, vou ficar dependendo dos outros. Não vai dar. Vou fazer sozinho. E aí é isso. E outro motivo foi que eu não posso depender de entrar dinheiro na minha casa, né? Porque eu dependo desse estúdio para pagar a escola, plano de saúde da minha filha e tudo mais. Então, eu não posso depender exclusivamente disso aqui, dessa porta tá aberta. Então, eu tenho que ter um negócio online rodando. Se por um acaso der uma crise novamente, ainda estamos, né? Sabe Deus quando isso vai acabar, eu não tenho a minha receita comprometida de uma forma tão brusca, entende? Então, eu preciso tocar esse negócio. Então, eu estou criando o meu negócio agora online, né? A minha, digamos, minha nova empresa aí, que é o meu curso de batera e tal. Posteriormente, vai vir também, estou falando aqui, pela primeira vez, né? Vai vir na sequência os cursos de áudio,
Que aí eu estou juntando a experiência de 5 anos aí, gravando, editando, mixando e produzindo, e vou empacotar e também transmitir esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com a galera. Enfim, é muita coisa para fazer mesmo, assim. Aliás, você sabe como é que é, né? Muito massa. E para quem tiver interesse em conhecer mais do seu trabalho, do seu estúdio, como que a gente faz para te encontrar online? Se a gente quiser pesquisar o Nash, entrar em contato, onde que a Tá. gente acha vocês? Instagram, né, @Nash Music Studio, NASH Music, né? Estúdio, S mudo, tudo junto. Você tem os trabalhos do Nash. Inclusive, tem um destaque lá, né, que eu deixei organizadinho para quem quiser conhecer as produções musicais do Nash. A parte de edição, de tudo, tá tudo lá. É só pesquisar e saber que nível que a gente está de áudio aí, né? Muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar, mas estamos aí. Como eu estou desenvolvendo o projeto no meu perfil de batera, então estou trabalhando mais nesse perfil do que no perfil do Nash, sacou? Mas para entrar em contato, tem lá os telefones, pode mandar um direct, eu sempre estou consultando, sempre estou vendo. O meu perfil de batera é Thiago Chaves, tudo junto, com 3 S no final. Por que 3 S no final? Porque a vida quis assim, cara. Teve que ser assim, a gente tem que aceitar. Mas é Thiago Chaves, tudo junto, com 3 S no final, você acha tudo. O meu site, Thiago Chaves, tudo junto, com 3S.com, é o site, tem tudo lá. Inclusive, nesse site tem o que eu já fiz, né, um pouco da minha história como aluno e professor, e o principal, que é como é o meu método, como que é a minha forma de ensinar batera. O que rola no meu curso, sabe? O que tem aqui presencialmente, né? Que já digo de antemão que não é só batera, sacou? Eu encaro essa sala aqui como várias possibilidades. É uma sala de terapia, é uma sala de... Entende? Muita coisa. Então, isso tudo influencia na minha didática, na minha metodologia. E faz parte do curso também uma parte de... uma matéria de gravação, fundamentos de gravação. Então, o aluno também participa da oficina de gravação aqui no estúdio quando faz as aulas presenciais. E o que eu estou tentando fazer é empacotar isso e também disponibilizar isso online. Instagram, mesma coisa. @Thiago Chaves, tudo junto, né? Com 3 S no final. YouTube, só Thiago Chaves. Legal. Então vou deixar também na descrição do episódio. Para fechar Show. aqui, Thiago, eu queria um momento de recado final, né? Queria que você pronunciasse um pensamento que você gostaria de compartilhar com a galera. Algo que você acha importante de dizer, que talvez todos nós precisamos ouvir, né? A fala é sua. Valeu. Mari, é o seguinte, cara. Eu acho que a coisa está na nossa mão, mas ao mesmo tempo não está. A partir do momento que você depende de divulgar o seu projeto, você depende de outras pessoas, fica difícil, né? Quando essa pessoa não pode trabalhar, não pode fazer. Mas tem jeito, tem jeito. Não é porque eu estou sendo otimista, eu estou dando fatos, né? Estou sendo realista mesmo, assim. Ontem eu estava assistindo, eu assisto muito o canal Cultura, né? TV Brasil e tudo mais, e tem um programa chamado Metrópole, e eles sempre mandam, eles sempre falam o que está acontecendo na parte da música e tal, da arte, e ali eu vi lançamentos do Djonga e lançamentos do Rico da Laçã. O que os caras fizeram? Em casa, na pandemia. Ah, mas os caras já têm uma estrutura, papapá. Véi, a gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer, né? Mas a motivação para fazer deve ser maior, sacou? Eu tenho passado por desafios muito grandes durante essa pandemia, que cara, eu não tenho nada na mão, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu já vendi tênis, né? Eu já vendi celular, já vendi flor no cemitério, já passei por muita coisa. Já vendi outros cursos, né, de porta em porta, já bati de porta em porta, já fiquei um tempão ligando para os outros. Olha aí, você quer empréstimo? Eu tenho um empréstimo. Então, eu já fiz muita coisa e muitas situações e pessoas, e eu, principalmente, particularmente, achava que não dava conta de fazer tal coisa, sabe? Então, eu que deixei muita gente me colocar por último, muita gente não colocar fé em mim, no meu trabalho, na minha música, sabe? Na minha vocação.
porque eu deixei. A partir do momento que eu finquei, assim, é isso ou é isso, as coisas começaram a fluir, começaram a andar. Ah, mas eu não sei mexer com isso. Cara, eu me virei e a coisa aconteceu. Tem muita coisa que a gente só aprende fazendo. Ah, mas eu dependo de outra pessoa. Se você depende, você tem certeza que aquilo vai dar certo, investe, velho. Pega dinheiro emprestado. É uma chave na cabeça que nem todo mundo consegue girar. É quando você olha para um alvo e você não enxerga mais nada a não ser aquele alvo ali. Eu jamais pensei que eu poderia ter uma família, sustentar uma família, manter, e hoje eu me vejo assim. Eu jamais pensei que eu teria condições de ter um negócio, ainda mais sobrevivendo numa pandemia, num negócio desse. Eu teria, se eu pensasse, se eu tivesse de fora e pensando, eu falaria assim, cara, eu teria quebrado, com certeza, sabe? Mas é uma coisa que eu aprendi, inclusive, vendendo tênis. Tinha um gerente que ficava lá batendo palma pra gente, falando assim, gente, movimento gera movimento. Não tem ninguém na loja, eu sei. Mas se vocês ficarem andando proativamente, pega lá, arruma um tênis, arruma aqui, movimento gera movimento. A galera vai passar pela loja e vai ver que, opa, tem um negócio aí. A pessoa está se movimentando, está mexendo. Cara, parece pequeno, mas, cara, exerce influência total. Movimento gera movimento. É isso que eu tenho para dizer. Tudo que eu disse, resume isso. Não pare, enfim, lembre sempre que a motivação de fazer deve ser maior do que as desculpas de não fazer. Sacou? Movimento gera movimento. Movimento gera movimento. É esse meu recado. Muito obrigada, Thiago, por compartilhar com a gente aqui um pouco do seu conhecimento, da sua história e das suas vivências e percepções. É bastante inspirador para a gente poder refletir sobre nós mesmos aí na caminhada que tem sido, né? Obrigada demais pelo seu tempo, desculpa pelo atraso aí, ter passado um pouquinho. Não, na verdade foi culpa minha, né? Foi culpa minha. A gente marcou direitinho a hora, mas eu que cheguei já... Pô, eu tô aqui meio até sabe, tipo, pô, chateado porque a gente poderia estar conversando sem tempo, mas não tem como, né? Muita demanda, muito negócio acontecendo, que tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente não consegue trocar ideia em paz. Mas, enfim, eu agradeço demais o convite, mais uma vez, acho o teu programa sensacional, porque você tem um jeito muito peculiar. É muito legal. É uma parada que você olha e fica assim... Você se prende, sacou? Do jeito que você elabora os seus textos, do jeito que você fala no seu programa. É um jeito seu que pelo menos pra mim, tá? Me prende. Eu fico lá. Deixa eu ver o que ela tem pra falar. Pô, tá interessante. Ela fala de um jeito diferente. Mas, enfim, muito legal o capricho que você tem, todo o trabalho que eu sei que eu só tenho para te dizer que está dando certo, porque, assim, pelo menos para mim, está muito legal mesmo, assim, e eu agradeço mais uma vez e peço desculpa pela correria, mas obrigado, espero, porque eu falo demais e às vezes eu falo muito rápido, então espero não ter sido prolixo para a galera aí, mas agradeço a oportunidade de conseguir trocar uma ideia sobre isso. Beleza? Beleza. Então é isso aí, galera. Thiago Chaves, conheçam aí os arrobas dele, estão na descrição do episódio. É isso, Thiago. Valeu. Valeu, Mari. Beijo.